Bem-vindos então, pessoal, a mais uma aula de projeto arquitetônico. Nós vamos realizar uma planta de locação agora dentro do nosso desenho. Então, a gente sabe que a nossa construção ela tem 630 por 810. A primeira coisa que a gente vai fazer é essa distância, né? Esse retângulo. Então, eu vou colocar de frente 630 e de profundidade 810. E vou fechar aqui o meu retângulo, 630. Fechei o meu retângulo. Agora eu vou fazer uma hachura. Então, eu vou passar aqui para a hachura. Vou vir em hachura. Vou escolher a hachura de line. Vou colocar o ângulo de 45, que é o que eu preciso. Agora eu vou ver o tamanho. Pode deixar com a escala de 15 e vou dar um Enter. Eu tenho de espaçamento lateral 8,70 na direita e 5 na esquerda. Então, eu vou fazer isso agora. Offset de 870 e vou clicar na linha da direita e clicar para a direita. E vou fazer um offset de 500. Vou clicar na linha da esquerda e clicar para a esquerda. Vai ficar muito perto dos meus desenhos. Então, eu vou mover aqui para cima para a gente desenhar melhor, para visualizar melhor. Daqui para frente, eu vou ter um offset de 600. Então, dessa linha aqui para baixo, 600. E dessa linha do fundo para o final do meu terreno, eu tenho 1090. Vou clicar e clicar no final. Então, eu tenho 10,90. Agora, eu vou fechar. Então, eu venho no fillet, vou colocar o raio de 0 aqui. Vou verificar se o meu raio está 0, né? Porque no meu não estava. E vou ligar essas linhas. Pronto. Liguei todas essas linhas. O que eu posso fazer aqui na minha planta de locação? Se eu tiver uma área de lazer no fundo do meu terreno, eu posso colocar. Posso colocar uma piscina, posso colocar uma churrasqueira, um banheiro. É a hora de eu mostrar o que tem dentro do meu terreno. Vamos primeiro fazer aqui a parte da frente, para a gente colocar uma garagem, o piso da entrada. Vamos criar ele aqui, depois a gente pensa em alguma coisa aqui no final. Então, aqui eu vou colocar uma garagem do lado da minha construção. É uma garagem que não vai ter cobertura, é só a marcação no piso. Então, eu tenho um afastamento aqui de 8,70. Então, eu vou simplesmente criar uma linha entre essa linha e essa. E entre essa linha e essa. A gente vai colocar os carros aqui nessa lateral. Se eu vou colocar os carros aqui na lateral, eu preciso criar aqui na minha frente a entrada do meu veículo. Primeiro, vamos fazer um offset de 10, que seria o tamanho do nosso muro, dele para dentro do nosso terreno. Pronto. Nele todo. Lembra sempre de apagar essas linhas a partir do trim, as linhas desse cantinho, de todos os cantinhos. Pronto. Agora eu vou vir aqui em cima. Vou apagar essas duas. Notem que eu estou usando o pan para movimentar o que eu preciso movimentar e o zoom para detalhar aqui o que eu preciso. Então, fiz isso. Vou fazer uma projeção de uma abertura de um portão. Vamos fazer um portão de 5 metros por 2,50. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um espaçamento aqui na lateral. Posso dar um espaçamento de 100. De dentro aqui para cá. Pronto, vou começar o meu portão aqui. Então, eu vou subir. Eu vou vir em projeção. Vou vir em line e vou passar. Aqui para cima, eu vou colocar o valor de 150. Para cá, eu vou colocar o valor de 500, que é o tamanho da abertura do meu portão. Para baixo, agora, eu vou colocar 250, que seria o final do meu portão. E agora aqui, eu vou só aproximar o mouse para ele marcar o ponto que eu termino. Ó. Depois eu puxo ele até aqui. Pronto, então tem aqui a projeção do meu portão. Posso escrever. Vou vir aqui em texto.
Vou clicar aqui embaixo para abrir uma janela. Vamos colocar a altura desse texto. Vamos colocar 30, ver se vai ficar muito. 30 e vamos escrever projeção do portão. E vou fechar aqui, ó, em close. Ficou um pouco grande, então eu vou diminuir um pouco. Vou selecionar tudo e ao invés de colocar 30, eu vou colocar 25 e vou dar um Enter. Pronto, pelo menos ficou visível. Vamos colocar 2 carros aqui então na lateral. Eu vou vir aqui para inserir um bloco, Insert, mais opções. Vou vir aqui procurar carros, Open, vou dar OK, redefinir. E vou colocar o carro aqui na minha lateral. Só que agora ele está menor do que o tamanho do meu projeto. Então eu vou escalar o meu desenho, seleciono tudo, dou um Enter, clico num ponto, de referência e vou colocar 100 e vou dar um Enter. Então a gente está aumentando agora o nosso desenho. Deixa eu ver onde é que está o nosso... Tá aqui embaixo. Então eu vou mover, vou tirar aqui do orto e vou mover ele para perto para eu escolher qual carro que eu vou colocar aqui. Lembrando, como a gente está fazendo uma planta, eu preciso escolher carros que eu tenha a visão dele de cima. Vou explodir esse bloco. Pronto. E agora eu consigo... Ó, vou pegar esse carro, vou passar ele para mobiliário. E vou pegar um carro maior. Vamos pegar esse aqui. Seleciono ele, passo ele também para mobiliário. E vou copiar esse para dentro do meu desenho aqui. E vou copiar o outro para dentro do meu desenho. Pronto. Agora eu posso apagar esse tanto de carro, que a gente não vai usar ele. Tem um sobrando aqui em cima, vou apagar ele também. E vamos rotacionar, porque a nossa entrada da garagem é aqui, então ele tem que ficar virado no sentido contrário do que ele está. Então, selecionei todo o desenho, vou clicar aqui no meio, vou puxar meu mouse para baixo e venho aqui embaixo e já ligo o orto. Pronto. Posso até espaçar eles mais, porque a nossa garagem tem um espaço bem grande. Pronto. Então, a gente tem aqui a entrada dos carros. Vamos copiar esse nome, vamos colocar aqui, ó. Garagem, opa, descoberta. Garagem descoberta. Então a gente entrou com o carro, parou ele ali na garagem descoberta. Ela é grande só porque a gente aproveitou o espaço, tá? Na verdade, isso aqui é só uma representação. Agora a gente vai criar um portão aqui do lado dessa projeção desse portão. Vamos dar mais um offset de 100 para a gente criar um espaço entre um e outro. Pronto. E outro offset que a gente vai colocar o portão com uma largura de 150. Então eu vou dar essa abertura. Vou passar essas duas linhas para 0,6. E eu vou vir no trim agora. Seleciono isso, as 4 linhas. Vou apagar as de cima, as de baixo e as do meio. Pronto. Então, fiz a abertura do meu portão. Agora, eu vou passar para o layer 02 e vou fazer como se fosse uma porta. Vou subir 150, vou passar para a direita com 5, desço 150 e fecho. Pronto. Agora, eu passo para o layer 01, arco. Primeiro ponto da parede, primeiro da porta, segundo da porta. Então, fizemos aqui, criamos uma abertura para a gente entrar na casa. Agora, a gente pode criar um piso. A gente sabe que a gente entra pela varanda. Então, vamos fazer um offset de 120 daqui para cá, para a gente poder desenhar esse piso. Ó. Então, eu vou descer daqui para cá. Esse aqui, eu vou passar ele para o layer 01, porque aí tem que ficar no mesmo layer. E aqui eu posso subir até aqui
e subir até o final aqui da minha garagem. Aqui eu vou estender para chegar no outro piso e vou dar um trim. E agora eu vou criar uma achura. Aqui, para ele não ficar em cima da nossa porta, eu vou fazer um offset de 20 aqui. Só para ele não ficar em cima, senão fica estranho. Então eu vou apagar essa linha. Pronto. E vou dar um trim agora aqui nesse pedacinho. Aqui também ele não pode passar dentro, então eu vou dar um trim também. Pronto. Agora a gente vai fazer um desenho de piso. Então a gente vai em achura, a gente pode selecionar o net, tira aqui o ângulo de 45, coloca 0 e clica aqui. Pronto, fizemos o desenho de um piso. Se a gente quiser colocar essa achura aqui também na garagem, a gente pode. Se a gente quiser fazer, então, uma área externa, piscina, aí a gente pode fazer o que a gente quiser aqui no fundo. Seguir com o piso aqui para o fundo, para chegar em algum destino, colocar árvore. Aí fica, né, depende do projeto de cada um. Nesse aqui a gente vai deixar mais simples mesmo, porque é só para entender como que a gente faz para colocar o portão, como que a gente representa a garagem descoberta e a marcação do piso. Na planta de locação, o que é mais importante para a gente cotar, eu vou mudar aqui para a cota de 500, porque é uma planta maior, e vou cotar da minha construção até o limite do meu terreno, que seria o nosso afastamento frontal, a cota da nossa construção em si e o nosso afastamento de fundos, que seria da construção até o final mesmo do lote. Feito isso, a gente pode colocar a cota do lote aqui embaixo, vou colocar ela mais embaixo. A gente pode marcar onde começa o nosso portão de pedestre, qual o tamanho do nosso portão de pedestre. Então, ele tem 150. Deixa eu modificar aqui, ó. Vou pegar esse azulzinho e vou colocar ele aqui, só para não ficar em cima do nosso desenho. E, se a gente quiser, a gente pode colocar daqui até aqui para a gente marcar o espaço que a gente tem. Então, eu vou mudar aqui. A gente não pode ter nada na cota. Eu vou apagar essa cota só para não ficar bagunçado. O nosso portão, se a gente quiser, a gente pode medir ele. Então, a gente sabe que ele vai ter 500. Ou a gente cria um desenho depois de detalhamento de projeto, só com o desenho do portão. Eu geralmente faço muito isso. Faço com o desenho do portão de pedestre, o desenho do portão de carros e, né, de automóveis. E a gente faz algum detalhamento também dessa parte frontal. Mas aí vai muito do cliente, da necessidade de cada um. A gente também tem que colocar os afastamentos laterais. Então, por exemplo, eu tenho que ter o afastamento da esquerda. Vou puxar essa cota aqui. O tamanho que eu tenho da minha construção. Vou puxar essa cota lá em cima. E o tamanho que eu tenho do afastamento da direita. Tudo alinhadinho. Aí, novamente, para não ficar muito tumultuado, eu vou puxar aqui esse quadradinho azul para fora do meu desenho. Pronto, puxei tudo aqui para fora do meu desenho. E posso fazer uma cota da profundidade do meu lote. Então, eu posso pegar do começo até o final. Não peguei certo. Eu peguei aqui não. Pronto, ele tem 25. Então, fechamos aqui o nosso desenho da planta de locação, que é essa definição de o que a gente tem dentro do nosso terreno. E se a gente quiser fazer um outro detalhamento, aí a gente pode mostrar portão de pedestre, como que fica a fachada junto com o muro e portão. Aí são detalhes que a gente pode ou não colocar no nosso projeto. Então, fechamos mais um desenho e ficamos agora com a próxima aula.